Então, nas oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza não conseguiu passar pelo Vélez Sarsfield como era de se esperar. Foi 0 a 0 no Castelão. O Fortaleza atualmente é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. É uma temporada muito ruim. O Vojvoda foi demitido depois de 5 anos no cargo. Inclusive foi anunciado pelo Santos nesta quinta-feira. O Fortaleza com o Renato Paiva, não sei quanto tempo ele vai durar no cargo, porque tinha a questão da Libertadores, ele não conseguiu passar de fase. Eu acho que o principal objetivo do Fortaleza é permanecer na Série A. A Libertadores a gente sabe que era muito difícil ganhar, mas quanto mais longe chegasse, teria premiação, que não paga tão bem quanto a Copa do Brasil, mas também é um reconhecimento internacional que para o Fortaleza é muito importante. Infelizmente, o Leão não resistiu ao Vélez Sarsfield. Tomou um gol aos 7 minutos do Carrizo e um gol aos 28 do Galvão. Esse lance aí, o Davidson tenta um passe ali, ele acaba errando. Eu não acho que a culpa foi só dele, o cara que receberia o passe também não estava bem posicionado. Mas não foi uma boa partida do Fortaleza na ida, principalmente. Na volta, eles chegaram até a ameaçar o Vélez no segundo tempo. Poderia ter empatado esse jogo, teve bola na trave, teve defesa do goleiro do Vélez. Mas no final o Fortaleza não conseguiu marcar nem na ida nem na volta. Então o Vélez Sarsfield está classificado e o Fortaleza eliminado. Agora pode focar a sua atenção completamente no Brasileirão e escapar da zona do rebaixamento. É uma situação complicada, mas não é como o Sport, que já está teoricamente rebaixado. O Sport tem que fazer o segundo turno perfeito e não começou muito bem, começou empatando. O Fortaleza começou perdendo, mas ele tem mais pontos e vejo um time melhor que o Sport também, com mais chances de escapar do rebaixamento. Tomara que consiga, desde que para isso o meu time não fique no lugar dele, né? O Racing venceu por 3 a 1 o Peñarol, revertendo então o placar da ida, ficou 3 a 2 no agregado. Na ida havia sido 2 a 1, ou melhor, 2 a 0 para o Peñarol lá no Uruguai. Então o torcedor flamenguista fica aliviado com a eliminação do Peñarol, mas se preocupa ainda com a classificação do Racing, que está no caminho do Flamengo. Pode enfrentar o time carioca na semifinal. E aí o Mauro César vai ficar dividido daquele jeito. A última vez que Flamengo e Racing se encontraram, o Racing levou a melhor lá em 2020. E o Racing tem sido um algoz dos times brasileiros ultimamente, né? Na Sul-Americana ano passado com Corinthians e Cruzeiro, na Recopa desse ano com o Botafogo. Então é um time enjoado para se enfrentar, é um time bem qualificado, bem treinado pelo Gustavo Costas. Então o Flamengo vai torcer certamente para o Racing cair agora nas oitavas de final, nas quartas, melhor dizendo, e que o Vélez Sarsfield passe. Claro que o Flamengo também tem que passar no seu jogo contra o Estudiantes, onde ele é favorito, mas a gente não pode definir nada antes da hora. Na terça-feira ainda teve São Paulo e Atlético Nacional, e o São Paulo empatou em 1 a 1. Na ida foi 0 a 0, o São Paulo escapou de uma goleada lá na Colômbia. Teve 2 pênaltis desperdiçados pelo Atlético lá, o Rafael defendeu um e o jogador do Atlético, se não me engano, foi o Morelos? Não, o Morelos fez o gol nesse jogo. Perdeu o outro. Na verdade foi o mesmo jogador que bateu os 2 pênaltis, né? Um goleiro defendeu, o outro ele bateu para fora. Nesse jogo também teve pênalti para o Atlético Nacional e o Morelos que fez o gol nessa partida empatando. São Paulo abriu o placar bem cedo, com 3 minutos, e parecia que seria um jogo tranquilo para o Tricolor. Mas não foi. Não foi, no segundo tempo o Atlético Nacional cresceu até que aconteceu o pênalti aos 25 do segundo tempo e o Alfredo Morelos empatou o jogo para a equipe colombiana. Em 2016, quando o Atlético Nacional venceu a Libertadores, ele eliminou o São Paulo na semifinal. Na época teve muita reclamação da arbitragem, mas o São Paulo agora conseguiu dar o troco daquela vez que não tem nenhum jogador do elenco, né? Nenhum jogador que está no elenco atual do São Paulo estava em 2016, já fazem 9 anos, né, dessa situação. Nenhum jogador campeão também está no Atlético Nacional. Pois bem, nos pênaltis deu São Paulo, Rafael defendeu um, ele pulou certo em todos os pênaltis, a não ser aquele que foi batido no travessão, e o São Paulo se classificou com 4 a 3 na disputa de pênaltis. São Paulo classificado para as quartas de final vai enfrentar a LDU, enfrentaria o Botafogo, mas o Botafogo não passou, então não teremos a revanche do ano passado. Estudiantes e Cerro Porteño empataram em 0 a 0, na ida foi 1 a 0 para o Estudiantes, então Estudiantes classificado vai enfrentar o Flamengo, que passou pelo Internacional e passou de passagem, né? 1 a 0 na ida no Maracanã.
O Internacional foi muito mal nos dois jogos. Vi pessoas como o Baldasso comentando que o Inter jogou bem o segundo tempo no Maracanã. Eu não achei. Eu acho que o Inter ainda foi mal no segundo tempo. Foi um pouco melhor que no primeiro, onde ele foi lá tentar empatar. E nesse jogo do Beira-Rio foi pior ainda, né? O Internacional jogando em casa era uma vantagem mínima para o Flamengo, apenas 1 a 0. E o Inter foi covarde e não conseguiu jogar também. Começou a tentar ali depois de tomar o gol aos 27 minutos. Gol do Arrascaeta para abrir o placar. Para mim o Rocher falha no chute do Samuel Lino. O Gonzalo Plata, que fez uma partidaça, dá assistência de cabeça para o Arrascaeta. E aí o Flamengo faz 1 a 0. Aí o Inter vai tentar alguma coisa, mas não consegue. E não é um time ruim. O presidente do Internacional, depois do jogo, foi falar de investimento, que o Flamengo tem o dobro, o triplo do investimento dos outros times e não sei o que. Agora vai ter ainda mais, né, com o patrocínio novo da Betano. Mas não justifica. O Inter gastou muito no ano passado, não ganhou nada. Esse ano ganhou só o Campeonato Gaúcho. O Inter vai para 10 anos sem ganhar um título. Melhor, 10 anos não, né? 15. 16, né? 15 é agora. Vai para 16 ano que vem, porque foi em 2010 que o Inter ganhou a Libertadores, depois não ganhou mais nada a nível nacional, não ganha muito tempo, né? É nível nacional, Campeonato Brasileiro, são mais de 41 anos. Copa do Brasil e Libertadores que eles ganharam pela última vez em 2010. Depois só Campeonato Gaúcho e não ganhava um gaúcho desde 2016, voltou a ganhar agora em 2025. É um jejum muito grande. E o Flamengo vai em busca da Libertadores, que para o Felipe Luiz seria prioridade ao lado do Campeonato Brasileiro. Está eliminado da Copa do Brasil e eu acho que isso ajuda o Flamengo a ter mais espaço no calendário, apesar de ter um elenco também muito vasto, daria para jogar as 3 competições. Não estou dizendo que teria que ganhar as 3 ou que ganharia as 3, porque isso é muito difícil. É uma utopia o torcedor achar que tem que ganhar as 3, porque é muito raro. A gente viu o PSG ganhar tudo agora, mas quando chegou na Copa do Mundo, que era o que estava faltando, ele acabou perdendo. Então é difícil ganhar todos os títulos. O Real Madrid não ganha todos os títulos, nem mesmo nos seus melhores anos. Sempre alguma coisa ele perdeu. O Barcelona agora teve a oportunidade, assim como o PSG conseguiu, o Barcelona pagou na semi da Champions. Mas é isso aí, Flamengo classificado. Pedro marcou o segundo gol, ele começou no banco de reservas. No final o Felipe Luiz acertou nessa rotação de elenco, vem acertando, né? Quando o Pedro joga, ele tem dado conta do recado. Quando o Bruno Henrique joga também, sempre sendo decisivo. Fez o gol lá na ida, foi titular na volta, fez um gol que não valeu. Estava impedido e o Pedro entra e marca o gol da classificação. E o Internacional terminou o jogo inteiro, como eu falei, jogando muito mal, com apenas um chute na direção do gol do Rossi. Um chute. 8 no total, muito mal a equipe do Internacional. O Roger Machado ainda é mantido no cargo, mas acredito que se ele tiver uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, nos próximos 2 ou 3 jogos, eu acho que ele roda. Precisa apresentar uma recuperação rápida, e ele falou tanto que agora vai ter mais tempo para treinar, então que vai melhorar no Campeonato Brasileiro, e eu não duvido que aconteça. O Internacional pode ter uma recuperação parecida com a do ano passado, mas para ganhar o título já é tarde demais. Então o Botafogo, atual campeão, foi eliminado pela LDU. Tem atual campeão que não dá muita sorte, né? O Botafogo também jogou muito mal. Sim, temos o fator altitude lá no estádio Rodrigo Paz Delgado, La Casablanca. Altitude de Quito. Só que o Botafogo vacilou mesmo, foi no jogo da ida pra mim, né? Eles fizeram um gol com 14 segundos e não conseguiram marcar mais no Newton Santos. O Botafogo tinha que ter liquidado essa partida lá. Não é que a LDU tenha feito um jogo terrível, o Botafogo tenha desperdiçado muitas chances também. Mas o Botafogo poderia ter jogado melhor em casa e conseguido pelo menos um 2 a 0, porque se ele perdesse 2 a 0 agora, o jogo iria pelo menos para as penalidades. Mas o Botafogo só conseguiu 1 a 0 com aquele gol no comecinho. E lá em Quito, o Botafogo não viu a cor da bola. Gabriel abriu o placar para a LDU, Gabriel Villamil. E o Alzugaray de pênalti aos 15 minutos do segundo tempo fez o gol que sacramentou a vitória da LDU. Pouco tempo depois, o Richard Mina foi expulso do lado da LDU. Já para a reta final do jogo, né? Eu li 63 ali, mas 83 na verdade. 83 minutos.
por volta ali dos 38 do segundo tempo. Ele foi expulso, um lance desnecessário até, né? Eu achei o Botafogo agora com um jogador a mais, pode ser que ele consiga empatar, né? Fazer a pressão e conseguir empatar, mas não conseguiu. O Botafogo terminou o jogo com 4 finalizações, uma na direção do gol. Eu tô vendo gente usando uma frase antiga do Mário Marra, comentarista da ESPN, dizendo que um amigo dele passou uma vida inteira morando numa garagem e não virou um carro. Como se o Carlo Ancelotti, ou melhor, o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, passou a vida inteira acompanhando o pai como treinador, mas nem por isso ele vai ser um treinador, realmente, né? Os filhos não têm a obrigação e nem a possibilidade. A possibilidade tem, né, claro. Mas não é a certeza. Ser filho do cara não é garantia que ele vai ser tão bom naquilo quanto o pai é. Vide aí o Mick Schumacher e o Michael Schumacher. Mas também não é hora de enterrar a carreira do David Ancelotti, que pra mim não faz um trabalho ruim à frente do Botafogo. É o primeiro trabalho da carreira dele, já pegando um time que é forte, claro. É pior começar num time mais fraco, mas tem a questão da pressão. O Botafogo tem essa pressão por ganhar títulos e jogar bem. Mas essa foi apenas a terceira derrota dele. Tem mais vitórias que derrotas ainda. Tá vivo lá na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro ainda há chance do Botafogo ser campeão. Não é a mesma situação do Internacional. Lembrando, o Botafogo tem 2 jogos a menos lá. Então não é hora de pedir a cabeça do David Ancelotti e dizer que ele não vai ser um grande treinador, porque ele pode ser ainda, é só o começo. Mesmo que ele seja demitido do Botafogo esse ano ainda, não quer dizer que a carreira dele deu errado. O cara tem 35 anos, é o primeiro trabalho dele como treinador oficial, então não dá pra jogar essa responsabilidade da eliminação nas costas do David Ancelotti. E sim, deveria jogar nas costas do John Textor, que fez um planejamento muito ruim nesse ano. Ele fez um planejamento muito ruim, demorando para escolher um treinador, e aí quando escolhe é o Renato Paiva, que estava ali, ó, desempregado há um tempão. Por que não escolheu desde o começo do ano? Errou ali em algumas contratações também, mas o principal é o treinador. Se tivesse o treinador desde o começo do ano, ele montaria o elenco. Aí tem aquela história de levar jogador pro Lyon, e agora ele não manda mais o Lyon. O extra-campo também está um pouco bagunçado. Mas se for para responsabilizar alguém por essa eliminação, você responsabiliza os jogadores, claro que tem sua parcela, o próprio David Ancelotti, mas o principal responsável é o John Textor. Mas o ano do Botafogo não acabou. Ainda há a chance de ganhar a Copa do Brasil e também há a chance de disputar o título brasileiro. Está disputando, pode ganhar. River Plate e Libertad empataram em 1-1 e nos pênaltis deu River Plate. O River saiu na frente com o Driussi aos 29 minutos. Aos 43, Robert Rojas empatou para o Libertad e nos pênaltis deu 3-1 para a equipe da casa. O Armani defendeu um pênalti, o Martin Silva, ex-goleiro do Vasco do Libertad, defendeu um também. E aí, na sequência da defesa do Martin Silva, que pegou o pênalti primeiro, o jogador do Libertad foi lá e mandou para fora. E aí o Armani pega o último pênalti, o River Plate se classifica, vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. O Palmeiras, que ficou no 0-0 com o Universitário, fez 4-0 na ida, e o Palmeiras agora está nas quartas para pegar o River Plate. É favorito, seria principalmente contra o Libertad. Acredito que o torcedor do Palmeiras estava torcendo para o Libertad passar, por pouco não conseguiram. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Palmeiras era favorito contra qualquer um dos dois. Só que esse resultado acende um alerta, né? O Palmeiras chega a 7 jogos sem vencer no mata-mata na sua casa, na Libertadores. Então não é o melhor momento do Palmeiras, mas a gente vai ter uma data FIFA, vai ter um tempo ainda até o jogo contra o River Plate, que deve acontecer no dia 17 de setembro. Não sei porque só o jogo do Flamengo está mostrando o horário aqui nas quartas de final. Dia 16 de setembro, às 21 horas. Uma terça-feira, provavelmente. Aí na quarta-feira, 17, Vélez e Racing, confronto argentino. LDU e São Paulo, River Plate e Palmeiras. E nessa Libertadores, então, temos mais argentinos nas quartas de final do que brasileiros. São 3 brasileiros e 4 argentinos e apenas um equatoriano. Então, jogos de ida acontecendo nos dias 16, 17 e provavelmente 18 também. E os jogos da volta acontecendo em 23, 24 e talvez 25, acredito eu.
Vamos esperar a confirmação dos horários ali, quais canais vão transmitir o que, né? Tô estranhando esse Flamengo e Estudiantes 9 horas. Talvez a Globo escolha River Plate e Palmeiras, é um jogo mais... um jogo maior, né? Envolvendo duas equipes maiores. Não que o Estudiantes não seja grande, e nem o Flamengo, lógico, mas acho que River e Palmeiras até pelos últimos anos, é um confronto mais impactante. A Globo deve escolher esse daí. Seria Botafogo e São Paulo, né? Mas o confronto não vai acontecer de novo, o confronto brasileiro que teve no ano passado. O Botafogo levou a melhor nas quartas de final.